história parece. Mas só diga, parece a mesma história, mas vai terminar diferente. Esteve, verso 2, e reteve uma parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse uma parte do preço da herdade. Põe a Bíblia aberta no banco e aplaude bem forte a palavra do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo nos conduza dentro desta palavra, Senhor. Tome seu assento com a Bíblia aberta, como de costume. Nós gostamos de ministrar com a palavra de Deus aberta, em nome de Jesus. Amados, estamos diante de um texto conhecido, mas eu quero trazer aqui umas lições para a nossa vida como igreja, muito importante. Qual o ambiente que essa igreja está vivendo neste momento? A igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos, qual o momento que ela vive agora? Então nós precisamos entender que essa igreja começa em Atos capítulo 1, e a Bíblia diz que eles estão em Atos capítulo 1 perto de viver uma promessa. Vou repetir, eles estão perto de viver uma promessa no próximo capítulo. Nós vamos entender que eles estão embaixo de uma direção, embaixo de uma palavra. E qual era a palavra? Ficai em Jerusalém. Por que Jesus manda eles ficar? Porque a vontade deles naquele momento não era estar em Jerusalém. A vontade dos apóstolos, dos discípulos, a vontade deles naquele momento era eles saírem de Jerusalém por causa das situações que aconteceu na cidade, do mestre ser crucificado, ser morto, humilhado. Só que Jesus olha para ele e diz assim: não é para sair, é para ficar em Jerusalém. E ele diz mais: ficai em Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder. O que eu aprendo aqui já na primeira lição dessa igreja? Jesus está dizendo assim, ó: vocês obedecem, o céu faz. Recebe essa palavra? Enquanto nós obedecemos aqui em cima, o céu se movimenta lá. Vou repetir: enquanto nós obedecemos aqui embaixo, o céu se movimenta lá em cima. Enquanto tem obediência aqui embaixo, o céu não para lá em cima. E eu vim pregar já para alguém: fica embaixo da obediência que vive promessa. Então nós vamos entender que para viver promessa não é do jeito que eu quero viver. Para viver promessa é do jeito que Deus manda eu fazer. E ficar em Jerusalém muitas vezes não é ficar aonde eu quero, é ficar onde Ele manda. Então nós vamos entender que agora no capítulo 2, Atos capítulo 2 já inicia assim: e se cumprindo. Vou profetizar para mais uma mão levantada e uma boca adorando o nome dele. Vai se cumprir. Eu vou pregar para alguém agora que talvez você viveu o que não queria viver. Você esteve e está onde você não queria estar, mas você está por causa da obediência. E Deus está dizendo: eu vou cumprir por causa da obediência. Mas em Jerusalém é uma ameaça, fica. Em Jerusalém vai ter perseguição, fica. Em Jerusalém vai ser apedrejado, fica. Em Jerusalém vão querer acabar comigo, mas é em Jerusalém que tu vai viver todas as promessas. E Atos capítulo de número 2 inicia dizendo: e se cumprindo. Olha lá, verso 1: cumprindo-se o dia de Pentecoste,
Sabe o que significa já no verso 1? E se cumprindo o dia da promessa. O que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei o que tu viveu, eu não sei o que tu passou, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu vim pregar nesta manhã para uma igreja viva. Vai se cumprir, foi Ele que prometeu, vai se cumprir. Apóstolo, perdi, vai se cumprir. Apóstolo, fechou, vai se cumprir. Apóstolo, sendo perseguido, vai se cumprir. Aprende uma coisa, que para a promessa se cumprir, ela não depende do momento, ela depende da obediência. Primeira vez, fala para alguém: quer viver promessa? Não olha o momento, mas só obedece. Viver promessa é isso. É estar onde você não quer estar, é fazer o que você não quer fazer, ir aonde você não quer ir. Por isso que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso aqui é muito poderoso. Já não vivo mais eu. Você consegue entender isso? Como nós vivemos o evangelho, que nós vivemos do nosso jeito. Que evangelho é esse? Que é eu que toco a música. Que evangelho é esse? Que eu vou para onde eu quero. Eu decido. Não é evangelho, é o teu evangelho. Porque o evangelho de Jesus, o evangelho de Deus, não está embaixo da minha palavra, está embaixo da palavra dele. Se tiver que ir para o mar de novo pescar, mas não pegou nada, Deus não está preocupado que não pegou. Ele está dizendo: é o que você vai viver agora. Então nós estamos dentro de Atos capítulo 2, aonde cumpre-se a promessa. A Bíblia diz que vem um som como de um vento. Então a promessa, ela chega fazendo barulho. Você recebe? Eu vou receber isso aqui. O que Deus vai fazer um barulhão, irmão. Pega na mão de alguém e já fala para ele: vai fazer um barulhão. Obrigado. Vou repetir: quando a promessa chega, ela não chega em silêncio. Quando a promessa chega, ela chega com barulho como de um vento. Não vento, é como de um vento. Então sabe o que Deus está dizendo? Todos vão ouvir o barulho quando a tua promessa chegar. Quem tem promessa de Deus? E veio como de um vento. E a Bíblia diz que quando a promessa chega, eles estão todos reunidos, estão todo mundo junto. Porque quando a promessa chega, você pode até ter uma promessa individual, você pode ter uma promessa específica para você, mas quando ela chega, ela é compartilhada. Me profetizar de novo para alguém que recebe: o barulho vai ser tão grande que não é individual. O barulho vai ser tão grande que vai ser compartilhado. Ei, a Bíblia diz que estava todo mundo junto, estava todo mundo reunido. Porque onde tem comunhão, onde tem união, onde tem o Espírito de Deus trabalha e cumpre. Ainda bem que tem alguém que está pegando. Ainda bem, ei, eu estou na hora da palavra e vim profetizar para alguém. Deus está dizendo: prepara que eu vou pegar todo mundo junto para viver a promessa. Então a promessa, ela traz um avivamento. A promessa, ela traz um avivamento. Só que essa promessa, ela trazendo este avivamento, nós temos uma ideia que é tão poderosa. O que é esse avivamento? A Bíblia diz que no capítulo de número 3, o avivamento é tão grande que lá no verso 11, Pedro vai pregar e 3.000 almas vão se converter. A Bíblia diz que Pedro vai pregar, mas 5.000 almas vai se converter. Porque onde tem avivamento, tem manifestação de Deus. Então está tendo um avivamento agora. A igreja está crescendo, a igreja está
Pedro pregando, Pedro passando a sua sombra, curando pessoas. Aí nós vamos entender que Pedro, ele começa a pregar, ele começa a ministrar a palavra do Senhor. Só que no capítulo número 3, diz que está tendo conversão. Só que no capítulo 4 diz, no versículo 32, que vai mostrar o que é avivamento. Escute isso. No capítulo 2 se cumpre a manifestação do Espírito. No capítulo 3 começa a ter conversão, começa a ter cura, começa a ter manifestação. Só que nós temos uma ideia que avivamento, ele é somente mistério e poder, pular, rodar. Mas a Bíblia diz que no versículo 32 do capítulo 4 de Atos, capítulo de número 32, a Bíblia diz que acontece uma coisa muito poderosa. O que? A união e o amor entre os crentes. Então não adianta você falar para mim que você é avivado se você não ama irmão. Vai acabar o glória agora, hein? Ei, esse avivamento não trouxe poder. Esse avivamento só não trouxe manifestação do Espírito. Esse avivamento não só trouxe, como Atos capítulo 1, no verso de número 8, 9 e 10, que Jesus diz assim, ó: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão limpar leprosos, em meu nome vocês expulsarão demônios. Não é só isso que é avivamento. Porque quem tem avivamento carrega algo que chama amor. Porque a Bíblia diz, se não tiver amor, é como um metal que soa. Então tem muita gente dizendo que está avivado, mas não ama quem está do lado, não ama quem está na frente, quem está atrás. Olha para o teu irmão e diz: avivamento tem que ter amor. Tem muita gente dizendo que tem avivamento, mas ele não une, ele divide. Verso 32. E eram um coração e alma, multidões que criam. Ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Sabe o que é isso aqui? E no meio dele, avivamento, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém era maior, ninguém era melhor. Ninguém falava eu tenho, você não tem. Quando tem avivamento, não tem banco com valor de conta no banco. Quando tem avivamento, todo mundo é igual. Escute isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. A Bíblia diz no verso de número 4, capítulo 4, 38, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunhos de ressurreição do que o Senhor Jesus fazia. Olha lá, enquanto o povo se amava, os apóstolos pregavam. E quanto mais eles pregavam, mais almas se convertiam. Olha o que é avivamento. Atos 4:35. Quer ver o que é avivamento? E repartia-se cada um segundo a sua necessidade que cada um tinha. Quer que eu ministre sobre avivamento no versículo 35? Quem é avivado não vê alguém padecendo e deixa morrer, não. Tem gente que está dizendo que está carregando amor, está vendo alguém morrer e não dá a mão. Isso não é avivamento. Olha o avivamento no versículo 35. Eles repartiam. Sabe o que é repartir? Você não tem? Eu tenho, vamos dividir. Que amor é esse que carregamos, que está vendo a necessidade do irmão e não estende a mão? Deixa ela morrer. Eu tenho, mas não ajudo. Fala para o seu irmão: eu estou fora desse avivamento. Não diga mais só, diga: eu estou fora desse avivamento. Avivamento é isso aqui, ó. Não adianta eu pular, falar em mistério, pregar, profetizar e eu não amar quem está do lado, eu não estender a mão para quem está precisando. O avivamento de Atos, eu vou repetir, nós ia aprender hoje isso aqui. Esse avivamento não era só cura, milagre, não. Tinha amor entre os irmãos. Os irmãos estavam reunidos e eles entendiam uma coisa: está com necessidade? Estou. Nós vamos ajudar.
Deixa eu falar para alguém aqui. Quando você sentir de ajudar alguém, mesmo que ele não seja cristão, mesmo que ele não seja crente, e alguém olhar para você e dizer assim, não ajuda, repreende essa pessoa, porque o que você carrega é muito maior do que o não dela. Avivamento, ele traz dentro de mim uma preocupação com quem está ao meu lado. Avivamento traz uma preocupação dentro de mim quem está atrás de mim. Avivamento traz uma preocupação daquele que não está no culto hoje. O avivamento, ele traz uma preocupação de cuidado. O avivamento, ele traz ajuntamento. Olha para alguém e diz assim, avivamento não é panela, é união. Eu tenho coragem de pegar. Escuta isso aqui. Verso 35, eu vou ler de novo. Repartia cada um segundo a sua necessidade, cada um que tinha. Verso 36. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é consolação, era um levita, natural de Chipre. Olha o que ele diz no 37. Possuindo uma herdade, ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Quem é esse José que é reconhecido como Barnabé? É um homem que estava no meio dessa igreja de avivamento. É um homem que estava vivendo e vendo os milagres de Deus. É um homem que estava vendo o crescimento da igreja. Só que a Bíblia diz que agora ele vê a necessidade de tanta gente se convertendo, que ele olha e diz assim, peraí, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Ele vai e ajuda a igreja. Ele vai e traz uma ajuda para os apóstolos, dizendo, ei, isso aqui é para o crescimento da obra. Porque quem está avivado, ele não quer ver a obra fechar. Quem tem avivamento quer ver a obra crescer. Quem tem avivamento não quer ver a obra diminuir. Quem tem avivamento quer ver a obra aumentar. Alguém já pegou? Vou pregar para alguém. Vou pregar. Quem tem avivamento não quer ver você ir para trás. Quem quer avivamento quer ver você vencer. Já pega no teu irmão, diga, chacoalha e diz, o avivamento que eu carrego quer ver a tua bênção, quer ver teu crescimento, quer ver a tua vitória. Chacoalha ele. Diga, o Deus que eu sirvo quer ver você dar certo. Avivamento é isso. O avivamento que eu tenho, que eu prejudico o outro, que avivamento é esse? Que avivamento que eu carrego? Que Deus é esse que eu carrego, que eu tenho que prejudicar alguém do lado? Aprende uma coisa, eu sempre vou pregar isso para a igreja. Para Deus te levantar, Ele não precisa derrubar ninguém. Isso tem que ser quebrado no nosso meio. Aqui dentro tem que ser quebrado. Pelo menos eu vou pregar isso aqui. Sempre vou pregar. Eu aprendi que para Deus me entregar algo, Ele não precisa matar ninguém, ferir ninguém, derrubar ninguém. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para mim não é para o outro. Então aprende uma coisa. Quando você sabe o que Deus tem para você, não se preocupe. Então nós vamos entender que esse avivamento, ele não vai torcer para o outro dar errado. Esse avivamento vai fazer como Barnabé. O que esse Barnabé faz? Ele quer ver crescer. Aponta para alguém, diga de novo, libera a palavra e diz, eu quero ver você crescer, ser abençoado. Isso é avivamento. Nós estamos dentro do avivamento de Pentecostes. Está aqui, não adianta mais pular. É muito gostoso pregar Atos 2 e veio o som. Pega nada, irmão. Agora não é hora de pegar, não. É hora de aprender o que é uma igreja avivada. Porque uma igreja avivada, tá pronto? Uma igreja avivada, nós não pode pular aqui dentro e alguém passar fome aqui dentro.
repetir, uma igreja avivada. Nós não podemos, em nome de Jesus, se nós temos uma igreja avivada, nós não podemos, alguém está bem e alguém está mal. Porque se nós somos igreja e nós somos um corpo só, a Bíblia diz que um cuidava do outro. É cuidar é diferente de bajular. Vou repetir isso. Quem te bajula, ele está com interesse de alguma coisa. Quem cuida, não tem interesse nenhum. Olha para o teu irmão e diz: cuidado com os bajuladores, hein? O bajulador, ele só está atrás de você até ele conseguir o que ele quer. Depois que ele conseguiu o que ele quer, ele não é mais nem na tua cara. Agora quem cuida de você, Deus vai levantar homens e mulheres avivados com o Espírito Santo, que vai se preocupar um com o outro. Eita! Ei! Quem tem mais de 40 sabe. Nós não é do tempo de condomínio. Nós é do tempo de porta a porta. O que é porta a porta? Ei, eu não tenho dinheiro do café. Eu tenho aqui, toma um copo. Ah, eu não tenho arroz. Eu tenho aqui, eu tenho aqui para hoje. Vamos dividir. E ninguém passava fome, irmão. Nós somos do tempo de porta a porta, que quando fazia dizia: põe mais água no feijão que eu vou levar para a vizinha lá, que o marido dela está desempregado. Aí hoje vem um dizer que estão cheios de Deus. E o irmão morrendo do lado. O irmão com anemia, com o olho fundo, passando fome, ele lá. Estou cheio. É Deus falando. Que Deus falando o quê? Porque Deus, quando está na vida de alguém avivado, está aqui, ó, está na Bíblia. E um cuidava um do outro. É cuidar sem interesse. É cuidar sem interesse nenhum. Isso é cuidado. Eles iam na necessidade um do outro, na dificuldade um do outro. Aí você olha e diz assim: meu Deus, o que é isso? Ei, o próximo domingo é dia de trazer os alimentos. E quantos domingos você traz alimento? Ei, muitas vezes no meio do mês temos que socorrer famílias. E tem gente aqui que sabe. É porque eu aprendi o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Socorre famílias com leite, socorre famílias com fralda, socorre famílias e socorre, tem que socorrer. Porque eu aprendi que eu, dentro de uma igreja, como pastor, não posso ver um membro passar dificuldade. E se no próximo domingo não entrar nem 1 quilo de arroz, se faltar, nós temos que ir no mercado comprar. Mas como uma igreja não se preocupa com quem está ao lado. Ei, a promessa, ela te leva ao avivamento. O avivamento te leva a amar. O avivamento, ele te leva a cuidar. Eu vou repetir: o avivamento te leva a cuidar de pessoas. O avivamento te leva a se preocupar com vidas. E eu estou ministrando para alguém que vai chegar um avivamento dentro deste ambiente. Um avivamento tão forte que Deus vai fazer um cuidar do outro. Ei, escute isso aqui: Satanás vai ter que bater em retirada. Porque, apóstolo, se não tiver no espírito do avivamento, não vai suportar o fogo que vai queimar aqui dentro. Que é isso? É o fogo do Espírito de Deus. E Deus está dizendo: é isso mesmo, vai ser o fogo, porque Deus fez isso na vida de Barnabé. Quem era Barnabé? Era nada. A Barnabé era mais um dentro da igreja. Mas quando ele foi para o altar, ei, vou repetir, não estou falando de dinheiro aqui não, estou falando de amor, de avivamento, de cuidado. Escute isso aqui. Quando o Barnabé, ele vai para a igreja e ele vai para o altar, enquanto ele cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar deles.
Barnabé, ele vai ter a oportunidade de um crescimento tão grande. Barnabé, ele vai andar com o apóstolo Paulo. Sabe o que é esse Barnabé? Esse Barnabé é o que vai ter uma briga, escute isso aqui, entre Paulo e Marcos. Paulo não quer nem olhar na cara de Marcos. Sabe quem vai ser o advogado? Barnabé. Sabe quem vai costurar as alianças? Barnabé. Porque quem carrega avivamento não separa ninguém. Fala para o teu irmão: quem carrega avivamento não divide, ele une. Escute, quem me conhece sabe. Veio um rapaz há poucos dias me procurar, conhecido, trabalhava aqui num depósito próximo, muito decepcionado, contando uma história triste da igreja, chateado com o pastor dele. Estou pensando em vir para a sua igreja. Eu falei: não, é que você não vai vir não. Como assim? Não. Quantos anos você tem que ser o pastor? Uns 6, 7 anos. E você está triste com ele? Estou. Aí você quer vir para cá? Você não vai vir para cá. Você vai ficar lá. Você vai voltar lá. Você vai procurar o seu pastor, conversar com ele, alinhar a situação, e é lá que você vai ficar. Eu não sou esse pastor que diz: vem para cá, vem para cá. Não, não, não. Eu sou o Silvio Santos. Porque quando você traz pessoas com problema, o problema vai vir junto. O mesmo problema que ele teve com o pastor lá, ele vai ter comigo aqui daqui para frente. Sabe o que eu ensinei para ele? Você vai voltar para lá. Esse dia eu estava no Planalto aqui, encontrei ele. E aí, como você está? Ô apóstolo, obrigado pelo conselho. O meu pastor falou que vai mandar uma mensagem te agradecendo, porque eu falei que o senhor me aconselhou. E como vocês estão? Tão bem. Se eu fosse um oportunista, vem para cá. Ei, aprende uma coisa: quem tem avivamento, ele une. Quem tem avivamento não separa. Escute isso aqui, igreja. Nós temos que ser igreja. Nós estamos numa geração, sabe qual é a geração? Depressão, ansiedade e mais coisas aí que você quiser. Só que uma igreja que tem amor e avivada não tem depressivo não. Sabe o que uma pessoa depressiva precisa? Ela não precisa de um dinheiro na conta. A pessoa depressiva, irmão, ela precisa de um abraço. E uma pessoa que é depressiva, que carrega uma ansiedade, onde nós encontramos um homem com muito dinheiro. Muito dinheiro. Pensou no dinheiro? Ele tem mais que esse aí que você falou. Que ele falou: rapaz, eu estou revoltado. O cara vendeu um apartamento de 101 metros por 890 mil. Eu ia comprar, eu ia dar à vista. Só que conversando, sabe o que ele falou? Estou tomando remédio para dormir. Dá 3 horas da manhã eu estou com a minha cabeça virada. Ansiedade, criei uma depressão. Escute isso aqui. Então, escute isso aqui. Tem gente que tem uma conversinha assim: ah, quem tem R$1.000 na conta, 1 milhão na conta, não fica depressivo. A depressão não olha a conta bancária. A depressão não olha a cor. A depressão não olha status, cor de cabelo, de olhos. A depressão não olha a religião. Mas aonde tem alguém dentro de um avivamento. Que avivamento é esse? Mistério? Não, eu sou do mistério. Mas o maior avivamento é quando você está no lugar e tu é abraçado, tu é amado. Não tem lugar para depressão não. Ei, remédio para depressão não é Rivotril. Remédio para depressão é a pessoa saber que está sendo cuidada. Fala pro teu irmão: você vai ser igreja depois de hoje. Ah não, mas só diga: você vai ser igreja avivada depois de hoje. Nós vamos ser igreja avivada depois de hoje. Eu já falei que tem mensagens que eu trago que são pastorais. É como essa. A mensagem que nós vamos entender isso aqui. Barnabé, ele costurou a aliança que estava dividida, Paulo e Marcos.
Os dois não se falavam, os dois não se olhavam. Sabe, eu acredito que Barnabé, ele chegava em Paulo e dizia: você é homem de Deus, homem. Vamos lá conversar com Marcos. Olha o que Deus faz na tua vida aí. Não, não quero falar com ele não. Ô Marcos, vamos conversar com Paulo, rapaz. Vamos arrancar esse espírito aí de divisão do meio de vocês. Não, não quero saber não. Mas eu acredito que no meio deles, segura isso aqui. Se você anda com pessoas que dividem, essa pessoa precisa de conversão. Não olha para a cara da irmã não. Que céu é esse que nós estamos esperando aí? Eu estou falando de avivamento. E nós vamos entender que o avivamento de Atos tem que ter amor, tem que ter cuidado. Ei, eu não estou dizendo que cuidar é estar todo dia dentro da casa do outro, não. Cuidar não é estar com todo dia, não. Cuidar é se preocupar. Isso é cuidado. Nem a Bíblia quer que você esteja dentro da casa de alguém todo dia. E ainda a Bíblia nos ensina: se nós entrar dentro da casa de alguém, a gente tem que ter hora para sair. Não é esse negócio de entrar às 11 da manhã e sair 1h da... Não, isso aí não, vai dar problema. Vai dar problema. Você gosta todo dia: vim tomar cafezinho. Vem tomar cafezinho, café tá caro. Em casa nós tomamos café, hein? E nós usávamos muito aquele melita, né, bispa? Aí um dia a bispa falou: acabou o melita. E acabou o café. Aí eu cheguei lá, olhei e falei: café R$44, melita 35. Sabe o que eu falei? Nós vamos para meia. Falei para a bispa: tem meia aí? Ela falou: para quê? Para coar café. Porque se eu comprar o café o melita vai dar quase 100. Ela falou: não, tem um coador de pano aqui. Ah, tá bom. Escute, amado, isso aqui. Nós estamos entendendo. Eu quero que você abra o coração e veja a visão. O que é uma igreja avivada? O que é uma igreja avivada? Quem é a igreja avivada? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Olha para o teu irmão e diz: você é o Barnabé dentro da igreja. Você é que vai costurar alianças. Você já teve 2 amigos incomuns que eles não se falavam? Eu já tive. E eu falava: meu, mas por que esses dois não se falam? E você fica no meio do tiroteio. Só que você tem que ter sabedoria. Você não pode ser o leve e trás. Barnabé era assim. Ele estava entre Paulo e Marcos, mas ele não levava e trazia uma história. Barnabé, sabe o que ele fazia? Como ele era avivado, ele tinha relacionamento com o altar. Nem tudo que ele ouvia de Marcos ele levava para Paulo. E nem tudo que ele ouvia de Paulo ele levava para Marcos. Ele queria o quê? Ajuntar. E eu já fiz aliança de pessoas que tinham alianças quebradas, que hoje eles é mais amigo deles um do outro que comigo. Mas por que, apóstolo? Porque tinha isso aqui, irmão, aprende isso. Quer ou não, divisão é coisa maligna. E tinha um espírito de divisão entre eles que nem eles sabiam. Sabe como eles quebraram isso? Um dia eu falei assim: vamos orar? E orando, todo mundo orando e dividido. Talvez um dizia assim: mata ele, Jesus, mata ele, mata ele. Mas no meio da oração eu falei assim: vamos se abraçar aqui. Daqui a pouco, quando os dois se abraçaram, nunca mais se dividiram. Quem está pegando isso aqui? Porque a Barnabé, ele vai virar apóstolo, ele vai começar a abrir igreja, ele vai viajar, ele vai crescer, ele vai ser abençoado. Só que Barnabé, escuta isso aqui no verso de número 37. Ele vai para o altar, ele vai para onde? Escute isso, ele vai para o altar. Só que Barnabé, ele vai para o altar. O que ele entrega para Deus, no altar ele entrega para Deus, ele não entrega para os homens. O que Barnabé está entregando, isso aqui é muito poderoso. No altar ele não está entregando para Pedro, ele está entregando para Deus. Isso aqui é muito poderoso. A mesma igreja, repete comigo: a mesma igreja, o mesmo altar,
verso 1, Atos 5:1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, e sua mulher vendeu uma propriedade. Espera aí, Barnabé vende a propriedade e vai para o altar. Ananias e Safira vende uma propriedade e vai para o altar. Escute, o que Deus faz na vida de Barnabé vira notório, vira notícia. Aí alguém olha e vai pegar o exemplo. Ananias e Safira falou: ei, o nome mais comentado aqui é Barnabé. Depois que ele foi para o altar, a vida dele fez isso aqui, ó. Está andando com os discípulos, está andando com os apóstolos, está vendo milagre. Aí Ananias e Safira diz: vamos vender a nossa também. E eles vendem. Só que nós vamos entender que eles vendendo a propriedade, olha aqui no versículo de número 2, ele reteve uma parte do preço. Escute isso aqui. E sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias olha para Safira e diz assim: olha, Barnabé, ele deu o que tinha que dar, nós não vamos dar, nós vamos dar uma metade. Nós vamos para o altar pela metade. Escute isso aqui. A Bíblia diz que ele dá uma parte, ele dá a metade. Só que a Bíblia vai nos dizer que, ó a conversa, ô Safira, vamos dar tudo não, vamos dar só uma metade. Rapaz, que ideia maravilhosa. Porque quem está caído conversa com o outro caído, fica caído os dois. Escute aqui, vou repetir. Você já percebeu que quem está morto espiritualmente vai morrendo todo mundo? Você tem que abrir a visão para isso. Vai morrendo todo mundo. Quando você vê, tem um time morto, e é o mesmo grupo. Eles acham que estão avivados, mas espiritualmente estão mortos. Vamos para o altar? Vamos. Só que aqui o problema não é ir para o altar, o problema é o que você entrega no altar. Cutuca o teu irmão e diz assim: não é dinheiro agora. Abre o teu coração, esquece dinheiro nessa mensagem. Enquanto o Barnabé vai e entrega tudo, Ananias e Safira, eles estão no altar pela metade. E toda vez que você está pela metade, vai ter morte espiritual. Quem é você dentro da igreja? Quem está entregando por inteiro ou está entregando pela metade? Você diz que é servo de Deus, mas a tua vida toda não está para Deus. Você dá só a metade. Eu vou para a igreja, mas a minha família quem manda é eu. Eu vou para a igreja, mas o meu ministério quem manda é eu. Eu vou para a igreja, mas a minha vida quem conduz é eu. Eu vou para a igreja, mas a minha vida profissional é eu que decido. Eu vou para a igreja, mas a vida ministerial, financeiro é eu que decido. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente morta dentro das igrejas, porque quando ele vai para se entregar a Deus, ele não entrega por inteiro, ele está se entregando pela metade. E eu vim pregar para alguém: Deus não quer você pela metade, Deus ele quer você por completo. Ei, escute aqui. Ananias e Safira, nenhum para falar assim: ei, você vai para o altar entregar pela metade, você vai para o culto entregar a metade, você vai para o culto com essa cara. Você vai para o culto, ei, sabe o que isso vai trazer? Acorda, escuta isso aqui, acorda, desperta o que dorme, tu vai morrer. Espiritual. Deus não quer a sua metade não, Ele quer você por completo. O dia que der eu vou, o dia que der eu faço, o dia que der, o dia que der. E você quer viver o que de Deus? Ananias e Safira está vendo que Deus fez a vida de Barnabé. Porque muitos querem viver o que Barnabé vive, mas ninguém quer entregar o que Barnabé entrega. Tem muitos que querem a unção de Barnabé, mas não quer entregar o que Barnabé entregou. Tem muita gente dizendo: tu vai viver o tempo de José, mas não quer passar o que José passou. Você vai viver o tempo de Davi, mas não quer passar o que Davi passou. Ei, quer viver o tempo de José? Quero, mas tem que aprender a ficar dentro da obediência. Estou perseguido, estou dentro da obediência. Estão me acusando, estão dentro da obediência.
A acusação foi vendida pelos próprios irmãos. Foi acusado de estrupador, mas ele não saiu da obediência. Foi preso no cárcere, mas não saiu da obediência. Foi tentado pela mulher, mas não caiu, ficou dentro da obediência. Tem muita gente que quer o trono de José, quer sentar e ser governador como José, mas não quer passar pelos processos de José. Eu vim pregar para alguém. Tem gente que quer viver a metade, mas quer tocar na unção de Barnabé. Mas Barnabé não entregava a metade, ele entregava por completo. Quem está dentro, escute isso aqui. É a mesma igreja. Vou repetir. Aqui é a mesma igreja. O altar é o mesmo. O mesmo altar que Barnabé foi, é o mesmo altar que Ananias e Safira foi. Mas peraí, como? Quem está errado aqui? Barnabé, Ananias e Safira ou a igreja? Calma, não responda. Quem está errado? O altar que matou Ananias e Safira? Mas peraí, o mesmo altar que matou Ananias e Safira é o mesmo altar que exaltou e honrou Barnabé. O problema não está no ambiente, o problema está na minha entrega. Olha para o teu irmão e diz: o problema não é o ambiente, o problema é a sua entrega. Está entregando para a metade, quer exigir o quê? De Deus. Está entregando pela metade, vivendo pela metade, e quer viver o que de Deus? Que avivamento é esse que você carrega? Que avivamento é esse que nós carregamos? É o mesmo culto. Barnabé ouve a mesma mensagem. O pastor que prega para Barnabé é o mesmo que prega para Ananias e Safira. O mesmo Pedro que pregou para Barnabé, que fez assim, ó, é o mesmo Pedro que pregou para Ananias e Safira. Qual é o problema? O ambiente? Não, porque o ambiente está tendo milagre, o ambiente está tendo conversão, o ambiente nós lemos que está tendo testemunho. E por que Ananias e Safira está morrendo dentro de um ambiente que está tendo milagres? Você não está pegando isso aqui, vou repetir. Como isso aqui é para você? Como você está fraco espiritualmente dentro do ambiente que está tendo milagres? Como você está fraco espiritualmente dentro do ambiente que a Bíblia diz que tinha testemunhos? O problema não é o ambiente, o problema não é a igreja, o problema não é a mensagem, o problema não é o louvor, o problema é a minha entrega dentro do ambiente. O problema não é o ambiente, o problema não é o ambiente está avivado aqui. E como alguém está morrendo dentro de um ambiente avivado, apóstolo, como alguém está morrendo dentro de um ambiente, como a Ananias e Safira está morrendo dentro de um ambiente que está tendo milagres e manifestação de Deus, promessas. Segura. Aí alguém olha e diz assim: eu vou mudar, eu vou sair, vou abrir uma igreja. Não sei, vou para qualquer lugar. Por quê? Porque lá morreu a Ananias e Safira, lá está morrendo a Ananias e Safira. Mas no mesmo ambiente que está morrendo a Ananias e Safira, Deus está exaltando o Barnabé. Vou repetir que a igreja ainda não pegou. O mesmo ambiente que alguém está olhando e dizendo assim: Ananias e Safira morreu, mas ninguém vai dizer morreu porque não entregou o que tinha que entregar, não viveu o que tinha que viver, não obedeceu o que tinha que obedecer. Escute isso, eu vou falar: morreu não foi por causa da entrega. Está pronto para ouvir isso? Ele não morre pelo que ele entregou, ou porque ele morre. Olha isso aqui, verso 3. Diz assim, ó, Atos 5:3. E disse então Pedro: Ananias, por que Satanás encheu teu coração? Peraí, se alguém viveu o avivamento de Atos 2, se alguém viveu o avivamento de Atos 2 e foi cheio do Espírito, porque Ananias e Safira foi cheio do Espírito em Atos 2.
Porque a Bíblia diz que todos foram cheios. Então peraí, como alguém em Atos 2 está cheio, em Atos 5 Satanás já está no coração dele? Você está pensando aí, né? Como alguém, presbítero, em Atos 2 é cheio do Espírito Santo, em Atos 5 Satanás já está falando com ele, e ainda ele obedecendo Satanás. Porque escute aqui, para mim e você permanecer avivado, nós precisamos de ter uma coisa: vigilância. Eu vou falar uma coisa aqui que pode até escandalizar, mas eu vou falar. Você sabia que a vigilância muitas vezes é mais importante que a oração? Está repreendido. Eu fui numa igreja que o pastor falou que a vigilância é mais importante que a oração, que não adianta você passar a madrugada orando, descer do monte e não vigiar. Vou repetir. Não adianta você passar a madrugada orando, fazer propósito de oração, fazer ciclo de oração, fazer mistério de oração. Vamos orar, tudo lindo. Acabou a oração, Satanás já entra na roda de novo. Diz assim: por que Satanás encheu o teu coração? Eu quero que você pegue essa frase aqui, ó. Para que mentisse ao Espírito Santo. Ah, eu vou sair da igreja porque lá tem mentiroso. Escute aqui, o que matou Ananias e Safira não foi o que eles entregaram, foi a mentira. Vou repetir. O que matou Ananias e Safira não foi o que eles entregaram, mas foi a mentira. E quem vive na mentira, ele morre espiritualmente. E quem vive na mentira vai matar o outro espiritualmente também. Escute isso aqui. O que quebrou Ananias e Safira não foi o que eles entregaram, foi que Pedro disse assim, ó: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito. Escute isso aqui. Sabe porque tem muita gente que está morta espiritualmente? O problema não é o ambiente, o problema não é a igreja, o problema não é Pedro, é que ele vive na mentira. Aí você, desculpa a frase, é bobo. Ah, vou sair da igreja, que a igreja tem um monte de mentiroso. Não vai sair nada, porque o mesmo ambiente que tem mentiroso tem Barnabé. Pega na mão do teu irmão e diz: na igreja tem mentiroso, mas também tem Barnabé cheio do Espírito. Ei, para de olhar para Ananias e Safira e olha para Barnabé. Ah, eu vou sair da igreja que tem fofoca. Tem fofoca porque você está num lugar que tem fofoca. Porque se você estivesse andando com Barnabé, você estava cheio do Espírito Santo. Eu tenho coragem de pregar a Bíblia, mas eu quero que você vira crente de verdade. Ah, eu vou sair da igreja que tem mentiroso. É lógico que está andando com Ananias e Safira, dois mentirosos. Por isso está morto espiritual. Aprende uma coisa, irmão. Pegue se você quiser. Existe uma frase lá no mundo que não é bíblica, que diz assim, ó: negócio, negócio, amizade é amizade. E o que só tem a ver com a igreja? Escute isso aqui. Espiritual é espiritual, amizade é amizade. Eu tenho amigos que não são da igreja, mas eu não vou deixar eles me influenciar para as coisas erradas. A minha amizade é a minha amizade. Quando eu vou lá, desculpa a frase, na quebrada em Diadema, nós abraçamos, nós somos amigos, nós dá risada. Mas escute uma coisa, é até aqui. Daqui para cá é a minha vida espiritual. Escute, tá pronto? Senta direito. Fala pro seu irmão, senta direito aí, senão você vai cair. Posso pregar para você, vou falar isso aqui, que nunca mais você vai se desviar. Nunca mais você vai desviar na igreja nenhuma. Você vai ter que entender que Jesus diz assim, ó: na igreja tem o joio e tem o trigo. Na igreja tem Barnabé e tem Ananias e Safira. Aí você escolhe o lado que você quer. Aí você vai escolher o lado que você vai viver.
o lado do mentiroso, vai morrer espiritual. Nossa, fulano está morto, vê com quem anda. Ai, fulano está parando, olha com quem anda. Tem coragem de pregar, irmão. Ah, fulano não canta, não prega, não ora, nem vem para o culto mais. Olha com quem anda. Porque quem anda com Barnabé, quem anda com Barnabé é Paulo, é Marcos. Mesmo tendo problema, eles estão ganhando almas, estão curando os enfermos, estão se abraçando. Eu não sei se está pegando, mas Deus está dizendo: quem é você dentro da igreja hoje? É o que está se entregando ou está entregando pela metade? Hoje Deus está dizendo: você não vai parar, você não vai desviar, então não vai parar nada. Por quê? Porque hoje Barnabé vai ser você dentro da igreja. É o que for fazer, vai fazer por inteiro. Escute, tem mais de 20 e poucos anos de evangelho. Pega isso aqui como experiência. Se eu fosse andar com os Ananias e Safiras, que Pedro diz assim, ó, escute aqui. Se Pedro falou para ele: você mentiu. Se eu fosse andar com Ananias e Safiras, eu não estava vivendo o que eu vivo hoje. Porque o evangelho tem que ter renúncia. Vou repetir, tem que ter renúncia. Você pode falar com todo mundo, abraçar todo mundo, mas chega uma hora que tem ambientes que não servem mais para você. Talvez, eu já falei isso aqui, você vai conhecer pessoas que vai dizer assim: onde você congrega? Com o apóstolo Reinaldo. Ah, é com o pastor? Pastor lá é uma bênção. Bênção, pastor. Mas talvez você vai encontrar alguém dizendo: ixi, aquele pastor mudou demais. Ixi, eu conheço ele quando ele tinha igreja com 15 cadeiras. Mas ele mudou demais, ele ficou metido. E nem aqui ele vem mais. Sabe por que eu não vou mais? Porque eram ambientes que eu ia morrer. Sabe por que eu não vou mais? Porque ambientes que iam me matar espiritualmente. Quem está entendendo isso aqui? Fala para o seu irmão: fuja de ambientes de pessoas mentirosas. Não fala para ele: fuja de ambiente de pessoas que dividem. Fala para ele sério, diz: ou foge ou vai morrer. Tem meio termo, irmão. A palavra tem que ser pregada. Essa palavra aqui não é de ataque, não é nada não. É para Deus nos ensinar a ser crente. Essa palavra aqui é para Deus nos ensinar. Escute isso aqui: para nós sermos dentro da igreja Barnabé. Se eu viver o meu ministério pela metade, eu não vou durar, irmão. Ou eu vivo o meu ministério como Barnabé vive. Ah, eu estou com o pé atrás. Está com o pé atrás? Vai morrer espiritual. Não tem jeito. Ah, eu vou repetir. O problema aqui não foi dinheiro. O que matou Ananias e Safira não foi dinheiro. O que matou Ananias e Safira foi mentira. E nós como cristãos temos que viver dentro de uma verdade. Ei, para de ocultar a verdade por causa de Ananias e Safira. Deus vai te honrar porque você está dentro da verdade. Ah, mas Ananias e Safira vai ficar chateado. Não fique preocupado, porque o mesmo ambiente que tem o mentiroso tem o verdadeiro. E a Bíblia diz que Deus diz: eu procuro verdadeiro adoradores. Se Ele procura, é porque tem verdadeiro dentro da igreja. É porque tem verdadeiro dentro das igrejas. Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Isso aqui é muito poderoso. Você aprendeu hoje que matou Ananias e Safira não foi dinheiro, foi a mentira. Mentisse ao Espírito Santo, verso 3, retivesse a parte da herdade. Olha o que ele diz: guardando e não ficava para ti, vendida não estava em teu poder,
Porque formaste, escuta isso aqui, este desígnio em teu coração. Olha o que ele diz no verso 4 novamente: não mentiste aos homens, mas mentiu a Deus. Escuta isso aqui. Sabe o que Pedro está dizendo para ele? Era só você chegar no altar e entregar. Não precisava falar que estava entregando tudo. Era seu. Aprende isso aqui dentro desse texto. Pedro está dizendo para ele assim: você não precisava falar que estava entregando tudo. Era muito fácil, não era seu? Você chegar aqui e falar: Pedro, eu vendi uma propriedade e estou dando uma parte para a igreja. Pronto. Mas ele mente. É isso que Pedro está dizendo para ele. Escute isso aqui: Pedro é uma autoridade espiritual. Repete comigo: Pedro é uma autoridade espiritual. Isso aqui nós temos que aprender. Escute isso aqui: se uma autoridade espiritual te parar hoje, te abordar, e ele começar a te fazer algumas perguntas, autoridade terrena, que eu digo, alguma autoridade, policial, se é civil, militar, não importa. Escute aqui, tem pessoas que fazem direito, sabe disso que eu vou falar. Se ele te parar e te fazer uma pergunta, ou até mesmo quando você for no juiz, escute isso aqui. Igreja tem que tomar muito cuidado com isso. Você trabalhou com alguém, aí alguém processou uma empresa, aí ele te liga e diz assim: ó, dá para você me ajudar lá? Dá para você ser minha testemunha, ser o quê? Ser o quê? Aí chega na hora, ele diz assim: ó, só que você vai ter que mentir algumas coisas lá. Você vai ter que falar que eu não atrasava. Você vai ter que falar que eu cumpri o horário. Você não pode falar que eu ia embora e outro batia o cartão no meu lugar, hein? Tudo certo? Tudo. Você sabe que se você sentar lá e o juiz te perguntar, ele saía no horário? Saía. Alguém alguma vez bateu o cartão para ele? Você falar não. E se eles conseguirem provar que ele fazia isso, você vai preso? Porque ele é uma autoridade. Agora segura aí que nós vamos para o mundo espiritual. Sabe porque tem muita gente fracassando na vida? Porque estão mentindo para autoridades espirituais. Olha o que Pedro diz para ele: quando você mentiu, você não mentiu para mim. Primeiro, para o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Atos 2. No 5 ele já disse: você mentiu para o Espírito Santo. Agora nós vamos entender que a segunda parte, Pedro está dizendo assim: ó, você não mentiu para o homem, você mentiu para... Sabe o que Pedro está dizendo aqui? O que você entrega não é para o homem. Vou repetir: cai fora dessas pessoas que dizem: eu não vou dar na igreja porque é para Pedro. Eu não vou dar para a igreja porque vai para Pedro, que vai para o apóstolo, que vai para a bispo. Sai fora dessas pessoas, que ela vai atrasar a vida dela e a sua. Porque quem entrega para Deus... Sabe qual foi a diferença de Barnabé e Ananias e Safira no altar? Era o mesmo ambiente. Repete comigo: o mesmo ambiente. Era o mesmo culto. Ele saía e dizia assim: paz Ananias, paz Barnabé, semana de vitória. Oh, glória. Sabe qual foi a diferença? A diferença está aqui. É que Barnabé, quando ele foi entregar, ele não falou nada, ele entregou para Deus. Sabe qual foi a diferença de Ananias e Safira? Quando eles foram entregar, ele foi falar para Pedro: ó Pedro, nós estamos dando, tá? Nós estamos ajudando, tá? Ele foi entregar para o homem. Então quem faz para o homem não permanece. Quem faz para Deus... Pegou isso aqui? Você pegou? Vou repetir. Olha o que diz aqui, ó, 37. Atos 4:37. Possuindo uma idade, ele vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu, foi lá e depositou. Olha a diferença. Quero que você pegue isso aqui. Verso 5, Atos 5, verso 1. Mas um certo homem, ó, um certo homem, sabe o que ele está dizendo? Mas um certo, ele está dizendo, já fez diferente. Um homem chamado Ananias e a sua mulher Safira também vendeu uma propriedade. A história é parecida. Só que ele diz assim, ó, só que ele reteve uma parte do preço.
Por que ele reteve uma parte do preço? Porque ele foi falar: ô Pedro, eu vou entregar, tá? Ô Pedro, eu vou entregar tudo. Mas na verdade ele não estava entregando. Porque Ananias e Safira estava preocupada em entregar para o homem. Se eu tirar uma dúvida com você, como muita gente passa a congregar aqui e não entende: apóstolo, por que aqui no envelope de dízimo não tem nome? Por que aqui no envelope do dízimo eu não tenho que pôr meu nome assim, ó? Reinaldo, pastor Reinaldo entregou R$100 no mês 5. Por que os envelopes são aleatórios? Porque no altar você não entrega para o homem. No altar você não entrega para o homem ver o valor. O altar significa que você está entregando para Deus. Você não entrega para o pastor ver se você é dizimista ou ofertante. Pedro está dizendo assim: o que você faz no altar não é para mim, Ananias. O que você faz no altar não é para mim, Safira. O que vocês entregam no altar é para Deus. Tem Barnabé aqui hoje? Tem Barnabé aqui hoje? Tem Barnabé? Já pega na mão do teu irmão e diz: é para entregar tudo para Deus. Diga para ele: mas não é dinheiro, é a tua vida, é a tua família, é o teu ministério, é a verdade. Quem está entendendo? Vou repetir. Quando eu falo entregar tudo, eu não estou falando de dinheiro. Em nome de Jesus. Para que você gosta de dinheiro, em nome de Jesus. O que eu estou pregando hoje é sobre as nossas entregas para Deus. Será que nós não estamos entregando a metade da nossa vida, dos nossos negócios, do nosso ministério? Para com isso. Famílias estão sendo destruídas por causa de dinheiro. Famílias estão sendo destruídas por causa de heranças. Amizades que carregava um ao outro, sou um amigo, sou um parceiro, por causa de dinheiro, ninguém nem olha mais na cara um do outro. Para com isso. Ei, nós somos orar. E às vezes eu penso que não, mas nós estamos aí orando. Que esses dias algumas pessoas viram nós no DR. Nós estávamos orando nos lares. E há um pouco tempo atrás, uma família falou assim: eu quero que o senhor vai orar na nossa casa que nós compramos. Só que não é aqui, é no interior. Eu falei: bom. Aí foram, a gente marcou, a gente foi. Escute isso aqui para você entender isso aqui. Chegamos lá numa casa dentro de um condomínio abençoado, gigantesco. Oramos. E a irmã falou assim: ó, essa piscina aí, ó, é para 40 pessoas. Ainda eu brinquei, vai ser um SESI. Ela falou: sabe por quê, apóstolo? Para que eu tenho uma piscina aqui para mim não compartilhar com minha família? Para mim ter uma piscina aqui e não compartilhar com meus amigos? Para que eu vou querer ter uma piscina para mim andar sozinho dentro dela? Nem tudo é dinheiro. Um amigo nosso, ele com muito dinheiro, ele começou a vender as casas dele, já para dividir para os filhos, que ele já está numa certa idade. Ele falou: já vou fazer tudo enquanto eu estiver vivo, para eles não se matar aí. E ele falou: mas olha o tamanho dessa casa aqui, para que eu quero essa casa? Construí essa casa aqui, ó, 7 quartos. 7 quartos para 7 filhos. Todos os quartos com suíte. O que tem um, tem no outro. Eu fiz como um hotel. Até frigobar, todos têm. Mas para que eu quero essa casa? Se os 7 filhos não se falam. Para que eu quero uma garagem que cabe 8 carros, se os 7 filhos não vão se compartilhar aqui? Porque quando um vir, o outro não vem. Está vendo o salão de festa? O projeto do salão de festa era nós passarmos o final de ano todos juntos. Mas para que eu quero agora esse salão de festa? Cada um passa em um lugar. E ele falou essa frase. Sabe o que eu aprendi? Que nem tudo é dinheiro.
E eu estou pregando de Ananias e Safira aqui. Tem gente no coração ainda falando de dinheiro. Vou repetir, nem tudo é dinheiro. O que eu estou pregando aqui para você é o que nós estamos se entregando para Deus. Se nós olharmos para Ananias e Safira, nós vamos entregar a metade. Nós vamos viver no evangelho pela metade. Nós vamos viver aquele crente relaxado, sabe? Deixar de ser referência, não deixar legado. Mas se nós olhar para Barnabé dentro da igreja, quem é os Barnabé? Barnabé é esse aqui, que costura amizades, que une pessoas, que faz a obra, que vai para o altar para a igreja crescer. O que nós somos hoje? É isso que nós vamos sair. Eu quero que você saia daqui pensando hoje. Você acha que você está abafando, dizendo eles lá e eu aqui? Escute, o céu não vai ter divisão não. E eu como pastor, eu tenho obrigação de pregar. Eu tenho obrigação de pregar a verdade aqui dentro. Porque se vocês entrarem na rede social, só vai ter historinha da carochinha. Só vai ter historinha. Abre a mão, receber como com o coração fechado. Receber como se não tem amor. Receber como se não olha um para a cara do outro. Que avivamento é esse que nós carregamos? Ainda tem gente que fala de boca cheia. Entrei hoje, não olhei nem na cara dele. Entrei hoje, não olhei nem na cara dela. Parabéns. Posso te falar? O inferno te espera. O quê? É que você não veio aqui no café de membros. Eu passei uma história linda, poderosa, mas eu mostrei a visão da igreja. Falei, você quer congregar aqui ainda? Porque aqui vai ser pregada a verdade. Não basta o avivamento, não basta eu só somente ser cheio, pular. Não, eu tenho que ter obras. A fé sem obra é morta. Eu tenho que amar alguém que está do meu lado. Eu tenho que me preocupar com alguém. Ei, eu não sei se o seu marido falou, mas eu mandei mensagem para o seu marido. Tem mulheres que nem sabem, mas eu mandei mensagem para tanto homem. Eu já estava até apaixonado de tanto ver voz masculina. E por um detalhe, alguns ainda esnobam o pastor. Eu querendo cuidar, querendo trazer, querendo que ele vire um Barnabé, ainda esnoba o pastor dele. Se o pastor liga, esnoba. Se o pastor não liga, o pastor me abandonou. Escute isso aqui, igreja. Nós temos que sair daqui. Nós temos que sair daqui avivados. Mas um avivamento que gera cuidado. Um avivamento que gera amor. Um avivamento que gera união. Um avivamento que traz comunidade unida. Um avivamento que se preocupa um com o outro. Ei, se quiser pegar, pega. Eu não sei qual é o teu coração, mas eu vim pregar quem somos hoje. E nunca mais você vai desviar por causa de mentiroso. Nunca mais você vai desviar. Escute aqui. Você nunca mais vai desviar por perseguição. Ei, o que separa você do amor de Deus? Romanos capítulo 8. O que vai separar? A espada? O que vai separar? A fome? O que vai te separar do amor de Deus? A perseguição? O que vai te separar do amor de Deus? Não tenho roupa para ir para o culto hoje. A Bíblia diz em Romanos 8:35: nada me separará do amor de Deus. Pega na mão de alguém, já termino. Aperta ela, chacoalha e diga: nunca mais você vai pensar em desviar por causa de Ananias e Safira. Diga: olha para Barnabé, os que são cheios de Deus dentro da igreja. É assim. Você tem que olhar para quem é exemplo. É a mesma igreja.
A mesma igreja que está fazendo milagres, o mesmo altar que está fazendo milagres, o mesmo altar que exaltou Barnabé, é o mesmo altar que abateu. O problema não é o ambiente, o problema é a minha entrega. O problema é o que eu estou entregando. O problema é qual é a minha posição dentro do ambiente. Qual é a minha posição? Termina agora. Aí a Bíblia diz que ele, no verso 4 diz: você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos o que ouviram. Escute aqui. Todos ficaram assustados pela morte de Ananias. Escute, a notícia boa que soprou de Barnabé, a notícia ruim sopra de Ananias. O mesmo altar que exaltou Barnabé, que o milagre dele virou notícia, é o mesmo altar que vai uma notícia ruim. Mas será que alguém aqui vai olhar e dizer: por que Ananias morreu? Ele entregou como Barnabé entregou, ele fez o que Barnabé fazia. Peraí, é que Barnabé ele foi para o altar com a verdade, e Ananias foi para o altar com mentira. Porque é muito fácil culpar Pedro, é muito fácil culpar o pastor Pedro, é muito fácil apontar o dedo para Pedro, mas é difícil olhar e dizer: está morto porque está na mentira, está morto porque anda com mentiroso, está morto porque não está na verdade. Eu sabia que não ia ter glória, mas você vai sair daqui pensando. Você vai sair daqui pensando. Você vai sair daqui dizendo: quem eu sou dentro da igreja. Verso 6: levantando os moços, cobriram o morto, transportou-o para fora e sepultaram. Passando um espaço de tempo, quase 3 horas, depois de 3 horas, entrou também a sua mulher, e não sabia o que havia acontecido. Disse Pedro, olha o que disse Pedro: disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade, né? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro diz: por que entre vós, entre vocês, concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Peraí, essa palavra é poderosa. Olha o que Pedro está dizendo: por que entre vocês deixaram entrar a mentira? Tem alguém aí ou não? Porque entre vocês, olha o que ele está falando: vocês deixaram entrar a mentira. Vocês achou que ia enganar o Espírito do Senhor, né? Verso 9: eis aí a porta, os pés da sepultura do teu marido, também te levará a ti. E logo caiu aos pés, expirou. Entrando os moços, acharam morto e levando para fora, sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor, e toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. Olha lá, verso 12. Termina aqui no 12, não passe, prometo. Muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no ambiente de Salomão, no templo. E todos, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha um grande estímulo. Peraí, a Bíblia diz que o mesmo momento que Ananias e Safira morrem, no verso 2 diz o quê? Que os milagres estão acontecendo. O seu milagre não depende do mentiroso. O teu milagre não depende de Ananias e Safira. Enquanto Ananias e Safira caiu, os milagres ainda estavam acontecendo. Eita Jesus! Acabei de ler no 12. A mentira não para o mover de Deus. A mentira não para o agir de Deus. E eu termino agora, fique de pé. Faça essa pergunta para alguém: quem é você dentro da igreja? Ah não, mas fala forte. Quem é você na presença do Senhor? É Barnabé, que se entrega por inteiro? Ou é Ananias e Safira, que está entregando a metade? Irmãos, eu espero ter alcançado você hoje. Sabe o que é alcançado? Essa palavra eu estou trazendo por amor à alma.
Essa palavra eu estou trazendo por amor antes de alguém morrer espiritualmente aqui. A Bíblia diz: aquele que está de pé cuida para que não caia. Essa é uma mensagem pastoral dizendo: tem dentro da igreja esses problemas. Todas as igrejas têm problema, até a igreja de Jesus tinha. A igreja que não vai ter problema é só lá no céu. Só que depende de mim quem eu vou ser dentro da igreja. Escute, quem serei eu dentro da igreja? Eu não posso olhar para a direita nem para a esquerda, tem que olhar para Jesus para pregar. Eu não posso olhar para quem gosta, quem não gosta, quem gostou, quem não gostou da mensagem. Eu tenho que pregar a mensagem. Um certo dia Jesus estava pregando uma mensagem como essa, ruim. Essa mensagem não é boa. A mensagem não é boa. A mensagem ruim, o povo indo embora. Tem gente que se pudesse levantar e ir embora no meio da mensagem ia, mas lá na frente ia morrer espiritual. Essa mensagem, Deus não falou de dinheiro, Ele falou da nossa entrega. Hoje você aprendeu que matou Ananias e Safira não foi valor, foi a mentira. E eu tenho que entender que eu tenho dois ambientes para me viver dentro das igrejas. Ou dentro dessa, ou dentro da outra, ou dentro da outra. Aonde você for, para onde eu vou, eu tenho que entender com quem eu vou andar, com quem eu vou conviver. Que Deus te traz em si, para quando tiver todo mundo reunido, procura um avivado dentro daquela roda. Um que realmente está dizendo: eu vou tocar, eu vou para cima, eu vou fazer a obra, eu estou cheio de Deus. Você está, como é que é as conversas? Deixa morrer, deixa parar, deixa fechar, deixa largar. E fulano está passando dificuldade, que se vira. É esse ambiente que você quer conviver? É esse ambiente de pessoas mentirosas como Ananias e Safira? Eu não quero. Ananias e Safira era 2, Barnabé era 1. É muito mais fácil nós querer estar onde tem mais gente do que menos. Mas eu não tenho problema de andar com Barnabé, porque lá na frente Barnabé vai encontrar Paulo e Marcos. Ele vai encontrar mais 2 que estão fazendo a obra. Ainda bem que 30 pessoas pegou. Ele vai andar com mais 2 que estão fazendo a obra. Eu vou repetir, ele vai encontrar mais 2 cheios do Espírito. Porque Deus, Ele te conduz a pessoas que são cheias do Espírito. Eu termino agora e vou orar por você. Aplaude Jesus bem forte. Vamos louvar? Já vou orar pela igreja. Já vou assim. Então liberta-me de mim.